O amor de Deus faz a diferença em todo ser. Fazer o bem sem olhar a quem. Empatia, amor ao próximo e humildade transformam a todos e nos faz refletir sobre a unidade. Começa agora, podcast Somos Um. Tudo é possível através da unidade com Deus. A apresentação, Pastor Eduardo Machon e Lívia Rangel. Realização, Igreja SEI Maricá, Rio de Janeiro. Graça e paz de Cristo, meu querido, que bênção, estamos aqui hoje no mais um podcast Somos Um. Que alegria ter você aqui com a gente, participando desse podcast. Que Deus tenha abençoado a nossa vida nesse lugar. Com certeza você está sentindo falta de alguém aqui hoje, que é a minha esposa Lívia. Infelizmente ela não pôde estar, está um pouquinho dodói, mas estamos aqui hoje com convidados muito especiais, amigos assim de coração, que Deus nos presenteou. E estamos aqui hoje com o pastor Sérgio e a nossa querida psicóloga, Monique, e glória a Deus pela vida deles, são amigos de coração, pessoas assim que fazem parte da nossa vida. Estamos aqui para poder estar junto com você nesse podcast Somos Um, onde estamos falando de unidade, unidade da igreja, unidade do povo, unidade em família, e é esse tema que vamos trazer hoje, unidade em família. E estamos aí toda terça-feira, às 8 horas da noite, trazendo um tema especial para você, sempre um convidado muito abençoado, realmente trazendo temas que para poder edificar e abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que essa noite também vai ser uma noite especial para você, onde estaremos conversando aqui sobre a unidade da família e com certeza Deus vai falar ao seu coração poderosamente. Eu quero deixar com você que está aí junto com a gente, você pode participar ao vivo. Nosso querido William está aqui com a gente, ele vai ouvir, vai ler a sua mensagem. Então você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 21 99532 7705. 21 99532 705. Então participe com a gente, esteja ligado com a gente, manda aí sua mensagem para que possamos participar juntos mais dessa noite especial, como tem sido muito especial, e com certeza essa noite também será top para a nossa vida e que Deus possa abençoar a sua vida. Vai aí, agora está aí com o Sérgio, pastor Sérgio, e se apresenta aí, Sérgio, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Eduardo, obrigado a você que já está nos assistindo nessa noite, a minha esposa Monique. A Lívia não está aqui com a gente hoje, mas estamos bem representados aqui pelo corpo feminino. Com certeza. Essa mulher maravilhosa que a gente trouxe aqui nessa noite. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um tempo abençoador, seja um tempo bom, onde a gente possa estar discutindo aqui, conversando de uma forma bem tranquila sobre a unidade na família. É um tema bem bacana, desafiador também para a gente nos dias de hoje. E eu creio que eu posso trazer uma visão mais pastoral, mais eclesiástica, religiosa. A Monique numa visão mais técnica, mais científica, isso aí, mais da área da psicologia. Mas eu creio que, de ambas as formas, é uma oportunidade para a gente estar crescendo um pouquinho como família, aprendendo. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Amém. Um prazer é todo nosso. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Esse pastor Sérgio é um amigo de longas datas, né? É verdade. E pastor Sérgio e a Monique são líderes de família, sempre foram líderes de família há muitos anos na igreja. Então, sempre trabalhando com a família, unidade da família. E é uma honra muito grande ter vocês aqui com a gente, com certeza. E que Deus possa nos abençoar. Amém. E se apresenta aí a Monique. Posso se apresentar também? Boa noite para todos. Como já foi falado, sou Monique, da Albuquerque, sou psicóloga clínica, eu já atuo na área há 11 anos, atendo um público em geral, criança, adolescente, adulto, casal, família, todo mundo que com as suas questões no âmbito geral a gente acaba atendendo e ajudando. Eu espero que realmente hoje a gente possa contribuir e ajudar de alguma forma a trazer uma reflexão, um ponto de vista, ou talvez algo que esteja acontecendo com você e que você se perceba assim, a procurar uma rede de apoio, uma ajuda, ou então uma mudança na sua vida. Espero que eu consiga contribuir de alguma forma.
Com certeza vai contribuir. E, ó, você pode participar já online, você pode estar participando, mandando seu WhatsApp, mandando uma mensagem. William aí, se apresenta aí, William. Boa noite, William. Boa noite. Opa. Agora sim? Foi. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo bem. E já tem comentário aqui, hein? Já Ó, tem, já. Já tem um começou. comentário. Gente famosa, assim, já bombou logo direto. Então fala aí, William. Isso aí, deixa eu falar aqui, peraí. Vamos lá. Primeira mensagem que temos aqui é da Selma Regina. Opa. Boa noite, querido sobrinho. Dê um abraço na Monique e esposa. Ah, Selminha, Deus abençoe a Selminha. Isso aí. Que Beijo. Um beijo Que grande. bom, ó. Então você pode também também compartilhar, falar com seus amigos, manda um WhatsApp pra ele, ó, tá tendo um podcast muito bom. Vamos falar hoje sobre família. Como toda semana estamos trazendo aí temas relevantes para a nossa vida, relevantes para a sua vida. E hoje, com certeza, é um tema muito desafiador pro dia que vivemos hoje, falar sobre família. Então vamos estar falando à luz da palavra de Deus, estaremos falando com a Monique, vai estar trazendo da parte científica, de alguns desafios, né, que nós enfrentamos hoje. Quantos desafios a família enfrenta hoje, quantas coisas nós estamos vivendo como família hoje, que em vez de trazer a unidade, está nos separando. E interessante que a família ela é formada lá no Gênesis, já tem um registro da primeira família, já tem um registro lá em Gênesis, através de Adão e de Eva, onde ele vai unir pessoas que mesmo na criação, mesmo lá no início de tudo, pessoas que são diferentes. E é um desafio muito grande hoje você pegar pessoas diferentes, estar no mesmo ambiente, estar no mesmo local, caminhando a mesma direção, com o mesmo propósito, querendo fazer a mesma coisa, mas só que nem sempre é tão assim na teoria, né, pastor Sérgio? Realmente, às vezes, no dia a dia, é um desafio muito grande que nós vivemos, é um desafio muito grande que nós passamos. E lá em Gênesis 1, versículo 28, o texto vai falar que nós devemos frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. Então, sim, são coisas que Deus nos já mostrou pra gente, ó, precisamos frutificar. Então, a família, ela frutifica. Sozinha? Não. Sozinho a gente vai até um certo ponto, sozinho você consegue fazer até um certo momento, mas quando nós estamos unidos em família, com certeza conseguimos florescer muito mais, multiplicar. Como você vai multiplicar sozinho? Como você vai multiplicar com os iguais? Como você vai multiplicar sem ter a outra parte diferente de você? Eu até uma vez ouvi uma mensagem muito interessante, que falando que os diferentes quando eles se juntam, eles produzem, eles frutificam e eles começam a crescer. E os iguais não. Então, uma terra, quando você ara uma terra, sempre ali plantando a mesma semente, vamos dizer se é uma semente de soja, a todo momento você vai ali só colocando soja. Chega um certo ponto que aquela terra precisa descansar, porque a terra vai produzindo tanto soja que ela começa a empobrecer. Então, aquilo que é sempre a mesma coisa, ela vai ter um limite. Ela não consegue frutificar e crescer e multiplicar. Aí pega aquela terra, ara aquela terra, prepara até aquela terra para poder plantar outra coisa. Você vê que tremendo. Então, até a terra, até a natureza, ela precisa ter essa diferença, precisa ter pessoas diferentes para que elas possam frutificar. E família a mesma coisa. Família também nós devemos frutificar, devemos florescer, devemos crescer, devemos avançar, mas juntos em unidade, em família. Monique, eu quero que você se apresente como psicóloga hoje, pessoa que chegou aqui como a nossa primeira psicóloga do programa, do podcast Somos Um. Eu quero que você se apresente, da área que você trabalha e os desafios que você tem enfrentado, passado como psicóloga. Como eu falei, né, ainda há pouco, eu sou psicóloga clínica, eu sou gestalt terapeuta, a minha linha, né, de abordagem. Não é muito... Psicólogo, as pessoas não sabem, né, geralmente, mas cada psicólogo tem a sua linha de abordagem. Tem o psicanalista, tem o terapeuta comportamental. Eu sou uma gestalt terapeuta. É minha linha e é o que eu acredito, né, o que eu sigo. Eu estava no Pará, a gente acabou de voltar no Rio, então os meus atendimentos estão somente online por enquanto, né? Estou me refazendo
continuo atendendo bastante gente lá da onde eu estava morando, né? Mas os meus atendimentos hoje estão concentrados online. Não só online, né? Acabei esquecendo. Segunda-feira agora eu comecei atendendo um projeto de uma igreja. Que legal. Um projeto social, numa igreja lá no Laranjal, Assembleia de Deus. Então, estou doando toda a minha segunda tarde para atender o pessoal carente lá da comunidade. E é o que nós temos falado muito aqui sobre unidade, né? De você poder servir. Nós falamos isso no último podcast, junto com o missionário Marcos, sobre você servir em unidade. Então, o mesmo propósito da igreja, você está ali unido, porque existe a pluralidade da igreja. Cada pessoa dentro da sua área, dentro daquilo que ele... Ou na sua área de trabalho, ou na sua área ministerial. Então, cada um pode servir de alguma forma, porque nós não somos iguais, né? Então, a igreja não existe só pastor. Imagina, se tivesse só pastores, ia ter que ter culto toda hora para poder todo mundo pregar, pelo menos uma vez no mês. Então, cada um tem o seu papel. E lindo isso, quando você se coloca à disposição para poder você servir naquilo que Deus te abençoou na sua vida profissional. É um projeto que a igreja criou, né? Mas é aberto para toda a comunidade. Então, tem várias aulas, um projeto bem bacana, né? Então, eu lá sou uma profissional, né? Atendendo, uma psicóloga atendendo a comunidade, toda a comunidade, aberta a toda a comunidade, quem precisa de algum atendimento. Então, estou fazendo, no momento, estou atendendo dessas formas, mas você falando de família, que eu tenho percebido hoje, né? A necessidade realmente desse acompanhamento em família. Acho que as famílias estão um pouco perdidas. Por que perdidas? Justamente falando dessa unidade. Acho que cada um está indo para um lado. Isso aí. Falta um pouco olhar para a mesma coisa. Então, acho que é isso que a gente vai abordar. Nessa direção para do pastor Sérgio. Como ter unidade na família no meio de pessoas diferentes? Esse, na verdade... Chega mais um pouquinho para frente, filho, o microfone. Na verdade, pastor Eduardo, é um tema... A questão da unidade, né? Deus nos chamou para sermos um, né? Quando ele junta o homem e a mulher, já é um desafio. Mas a gente não pode confundir, que algumas das vezes a gente confunde unidade com outros temas, como uniformidade. Né? Uniformidade é aquele padrão, né? São todos iguaizinhos, né? Mas não, a unidade é diferente. Eu estava ouvindo você falar, né, da diversidade, né, de um homem, de uma mulher, do que é diferente. E eu acho que o bacana da família justamente é esse, né, o desafio. Porque essa diversidade de um homem de um lado e da mulher do outro é que fortalece esse poder de criatividade, do ser criativo. Então, eu melhoro como homem, né, tendo uma visão feminina do meu lado. E a mulher também melhora como mulher, tendo um pouco da visão masculina do seu lado. E aí entendendo que um completa o outro. Um completa o outro. Então, é desafiador quando a gente entra naquela questão. Ou eu quero que o outro seja igual a mim, aí a gente não está falando mais de unidade, a gente está falando de uniformidade. Isso. Né? E quando não acontece isso, a gente corre o risco de abrir concorrência, né? Um achar que é o certo e o outro está errado. Então a gente começa a se complicar como família. Quando o casal, né? a família começa a fazer, todo mundo quer fazer o mesmo papel, automaticamente acaba sendo natural a competição, não é isso, Monique? E essa competição, ela atrapalha a unidade da família? Muito. A gente precisa entender que, assim, cada um tem o seu lugar na sociedade como um todo e na família não pode ser diferente. Né? Então, essa competição a gente vê, às vezes, por exemplo, na educação dos filhos. A mãe quer que um filho goste mais dela, o pai quer que o outro goste. Não, porque o jeito que eu educo... Né? E aí acaba tendo esse conflito. Isso tem a ver com a criação de cada um? Também, mas eu acho que, assim, são os acordos, né? E no casamento e na família é muito isso, assim, a conversa, a comunicação. Então, quando essa comunicação acontece, o que vai ser bom para o nosso filho? O que a gente entende que é bom para ele? E isso é colocado entre o casal. Não o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra, e fica a criança ali no meio confusa, né? E aí quem acaba sendo prejudicado é sempre a criança.
Isso na aí. maioria das vezes. E é uma coisa que a gente percebe até nos gabinetes pastorais, em relação que você falou um ponto que é muito importante, que muitas famílias hoje enfrentam, a falta de comunicação. E como, Sérgio, você tem essa comunicação no seu lar? Por que hoje você está como pastor, então o pastor Sérgio, como esposo da Monique, que é psicóloga, mas também como esposo dela, que você vive uma vida normal em família. Então, como que gira essa questão da comunicação dentro do lar? Esse tema comunicação, ele é um desafio em todas as áreas, né? Eu, além de pastor, também sou gestor da área de recursos humanos e a gente discute muito isso também na empresa, no mundo corporativo, sobre essa questão da comunicação, porque é de fato um tema desafiador. Isso aí. Né? Mas como a Monique trouxe, né? Eu não consigo me comunicar em casa agora como casado, ou eu não posso e não devo, da forma que eu me comunicava antes, quando eu era solteiro, Isso aí. netinho da vovó, criadinho ali a pão com café Eduardo com leite. conheceu a avó. Eu conheci a avó. Eu conheci a quando avó, era solteiro. solteiro. Frequentava a casa Então, do Sérgio. quando eu me comunicava com a minha avó, com o meu avô, com a minha mãe, com as minhas irmãs, como solteiro, de uma forma. Aí em casa, a comunicação ela é outra. Então a gente se adapta, como eu me comunico na igreja de uma maneira, como eu me comunico no trabalho de uma maneira. Eu não sou uma pessoa diferente. Eu estou me comunicando da forma adequada àquele meio ao qual eu estou convivendo. Aí. Então, a gente tem que entender o contexto que a gente se encontra para a gente conseguir construir a melhor comunicação possível. Aí tem as formas de se comunicar. Quando a gente casou, eu tentei me comunicar na forma que eu me comunicava em casa. Então, eu criava sua avó, né? a minha avó, com o meu avô, portugueses. Então, a gente era uma gritaria danada dentro de casa. Minha avó estava lá na cozinha, berrando lá da cozinha, me perguntando uma coisa. Eu estava na sala vendo televisão e eu, distraído ali, ela repetia aquilo 300 vezes. Eu respondia depois gritando. Responder 300 e vezes. em casa, numa casa grande. De repente, a gente foi para morar num apartamento menor. Aí a forma, né? Aí é a forma. A Monique me perguntava um negócio, eu estava do lado dela, estava gritando. Ela, vem cá, você está falando alto por quê? Se eu estou aqui do seu lado. Fazer isso. Né? Então, ou seja, a gente vai se adaptando ao meio que a gente se está e ao contexto também. Então, o desafio da comunicação é esse. Eu tenho que entender aonde eu estou, com quem eu estou e qual é a melhor maneira de se comunicar para que eu possa me fazer entendido. É porque o problema da comunicação, às vezes, não é porque você não fala. Você fala. Mas a forma que você fala, a pessoa consegue ouvir. Forma. A maneira que você se expressa, a pessoa, ela absorve, como você está respondendo de uma forma carinhosa, que você está entendendo o que ela está perguntando, e às vezes a pessoa está respondendo, mas a pessoa não está conseguindo entender nada que você está falando. Porque as atitudes também falam, né? Isso aí, porque o seu jeito de falar, o tempo de resposta, tudo isso tem impacto, né? Muito grande. Existe até na um ditado comunicação. puritano que diz, né? As suas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você me diz. Isso aí. Ou seja, As suas atitudes falam mais alto. o nosso comportamento tá perrando, né? Isso aí, o tempo ó, todo. nós estamos hoje com a presença ilustre, né, do pastor Sérgio, psicóloga Monique, e se você está aí online, está aí junto com a gente aí, ó, tem mais mensagem aí? Tem? Então, William, lê pra gente aí. Claro, com certeza. Vamos lá. Primeiramente, temos aqui a Andressa da Silva, a paz do Senhor Jesus. Andressa. Temos também aqui a mensagem da Ana Cristina. Boa noite, me chamo Cris, tenho o privilégio de congregar na mesma igreja que este casal abençoado. Eita, glória A Deus. IEC de Ponta Seca. Ponte Seca. Seca. Ponte Seca, desculpa. Bom, vocês estão aqui com a gente hoje. Isso. Uma alegria participar desse programa, sempre edificante ouvir os meus irmãos. Beijo, Amém. Cris. Quem falou? É a Cris ainda, né? Ana Cris. Amém. Tem mais alguma? Tem sim. Vamos lá. Presbítero João Manuel. Opa, o João Manuel aí presente. Olha ele aí de novo. Olha ele aí. Eita glória, paz de todos. Gostaria de saber se a doutora, da doutora sobre como ela vê os efeitos do Covid na saúde mental da família, já que hoje em dia saiu uma pesquisa de que 30% das pessoas que tiveram Covid
adquiriram problemas neurológicos? Opa, que pergunta. Sempre Ótima João Manuel pergunta. com essas perguntas aí. Sim. Pergunta difícil, hein? É difícil, complicado. Eu não me atrevo, essa aí eu dei João medo. Manuel, agora com você, Monique. Ótima pergunta. Realmente, assim, os estudos demonstram que várias pessoas que tiveram Covid têm apresentado realmente problemas neurológicos e psicológicos, um agravamento assim significativo, mas que, como é muito recente, é difícil ainda falar em relação a esses problemas específicos, né? Mas, assim, no âmbito das relações, que também afetou demais, primeiro afetou porque estava todo mundo junto. Isso. E as pessoas não tinham mais aquele hábito de estar todo mundo junto. Mas, ao mesmo tempo que estava todo mundo junto, também ficou todo mundo muito separado. Porque aí entrou mais as redes sociais, mais o Instagram, mais o YouTube. Então, as pessoas acabaram se afastando mais dentro de casa do que antes. Porque antes, ok, você estava ali na semana, mas final de semana ainda se juntava, à noite e tal. Então, a gente consegue perceber que as relações se esfriaram durante a pandemia, né? E ainda está assim, porque ainda estamos vivenciando isso. Eu não acho que a pandemia trouxe... A gente ficava antigamente falando, não, a gente vai ver alguma coisa boa, a gente vai tirar dessa pandemia, a gente vai sair melhor. Eu acho que foi o contrário. Isso aí. Os relacionamentos se esfriaram, as pessoas estão cada vez mais distantes, para além dessa questão neurológica e psicológica, porque os estudos ainda estão muito recentes, é difícil da gente falar. Mas o número cresceu bastante mesmo. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu nem ia fazer ela agora, não. Agora já vou adiantar essa pergunta. A gente ouve muito falar o que importa não é o quanto tempo você passa com a família, mas sim a qualidade do tempo. Será que, de alguma forma, isso não virou uma desculpa para você fazer tudo que considera importante primeiro e depois da família? Então, eu acredito nisso também, que o que importa é a qualidade do tempo. Vou dar um exemplo. Mães e pais, né, que trabalham, passam o dia todo fora. Chegam em casa, eles têm um tempo de qualidade de 1 hora com o filho, e é de qualidade. Mães e pais que não trabalham, passam o dia inteiro em casa com o filho, mas não têm um tempo de qualidade hora nenhuma. Entendi. Então, o que é melhor para aquela criança? Aquele tempo de qualidade que tem quando o pai chega, mesmo que seja 1 hora. Então, a questão não é o tempo, é a qualidade do tempo. Mas as pessoas abusam disso e, às vezes, invertem um pouco as coisas. Então, mesmo esse pai que trabalha, quando chega em casa, ele não tem esse tempo de qualidade. E, às vezes, acha até que está dando um tempo de qualidade. E não tem. Ou então, não, mas eu fico com meu filho 1 vez no mês, e ele acha que aquilo é o suficiente, né? O que eu sempre indico no consultório, a maioria das vezes, 1 vez por semana, tenha tempo família, crie situações, faça alguma coisa diferente, compra um jogo de tabuleiro, faz um MasterChef em casa, faz um piquenique, qualquer coisa, vê um filme, né? Você precisa entender o que o seu filho, né? O que a família gosta de fazer em conjunto para ter esse momento em família. Então, esse tempo de qualidade é importante, mas realmente, às vezes, as pessoas usam para poder não dar atenção. E é justamente esse tempo que vai marcar, né? A gente tem a gente traz a memória da nossa infância, da nossa até adolescência, né? Que depois a gente assim, né? É difícil ser criado, né? Também, né? Porque quando a criança começa a falar, a gente manda ela calar a boca, né? Fica quieto, você está falando demais. Né? Depois ela cresce, aí vira aquela fase mais de adolescência, fica quieta, né? Você não fala mais comigo, não sei o quê. Então, até pro outro lado é desafiador também. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: a gente precisa marcar a história dos nossos filhos. Entendi. Né? E são exatamente esses tempos de qualidade que amanhã depois ele vai lembrar. Que ele vai lembrar lá na frente: poxa, quando meu pai brincava, quando meu pai parava para contar uma história, quando meu pai tinha aquele momento. Eu me lembro até hoje, ou seja, é um tempo de qualidade, que meu avô ele saía para trabalhar, e quando ele voltava, 1 vez no mês, que era quando a grana dava também, ele trazia um saco de bala, aquela bala soft, que a gente corria sério risco de morrer engasgado com aquilo, mas ele trazia aquele negócio. Na nossa época a gente não era tão politicamente correto assim, né? Era mais fácil viver do que hoje, então a gente
chupava aquelas balas soft, e eu me lembro a gente abrindo aquelas balas e chupando, e eu querendo as de uva, e ele separando e tudo. Ou seja, era um tempinho de qualidade que ele parava pra gente distribuir umas balas e tudo, ou seja, que hoje eu me lembro disso, né? Então, o que a gente... Esse tempo de qualidade é que vai marcando a história de um filho, que vai marcando a história de um marido na esposa, da esposa no marido, ou seja... não é de fato, por mais disponível que o pai esteja, ou por mais disponível que a mãe, ou o marido, ou a esposa estejam dentro de casa, né? Isso ainda é pouco. A gente precisa se apresentar e construir esse tempo. E eu acho até que vai para além disso, só complementando rapidinho, que é importante falar, eu acho que vai para além disso a questão do relacionamento. Porque, assim, quando chega na adolescência, aí os pais chegam no consultório e falam assim, eu não sei o que está acontecendo, meu filho não conversa mais comigo, porque cria um abismo. Entendi. Esse tempo de qualidade não existiu. E agora, para poder unir de novo, é difícil. Você colocar terra ali de novo e juntar esse abismo. É bem difícil. Porque você refazer o que você poderia ter construído Isso durante aí. o tempo é mais difícil, né? Não Porque tem relacionamento, não tem proximidade. Eu até vou fazer uma pergunta que é muito atual hoje. Eu, por exemplo, a gente tem a mesma... os nossos filhos também acompanharam o nascimento, né? Eu tenho a Maria Eduarda de 10 anos, vocês têm o Miguel De 10 anos. de 10 anos também. Eu tenho a Mariana de 4 anos e vocês têm a Helena também de 4 anos. E a gente nunca foi no mesmo piquenique junto, Isso né? aí. A gente sempre tem essa pegada aí, mas só para deixar claro. Então, pra você ver o tamanho da amizade e proximidade que nós temos de anos aí, entendeu, William? Então, assim, amizade de anos e eu fui padrinho do casamento deles, foram padrinho do meu casamento. Então, a gente estava sempre juntos aí. E como o Sérgio falou de lembranças do passado, então, e tem coisas que a gente é muito bom dar desculpas, né? Então a gente acaba, eu, por exemplo, sou bom demais dar desculpa. A Lívia agora está pulando de alegria lá, porque às vezes você quer se justificar de alguma forma, Sim. não mostrando que você está errado. Sim. E é tão bom você ter alguém não apontando o seu erro, mas mostrando a forma Te que você ajudando. pode acertar. Uhum. Porque às vezes também assim, toda hora você erra nisso, ó, isso também acaba não trazendo a unidade, então acaba sendo uma acusação. Mas quando você sempre aponta uma maneira que você possa ajustar e consertar, realmente fica bem mais aliviado, né? E hoje em dia, cada vez mais, é comum o discurso da individualidade. Então, hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito individual. E essa individualidade está começando dentro de casa. Porque hoje nós trabalhamos muito, a rotina de trabalho é pesada. E eu, por exemplo, a pandemia, irmãos, eu aproveitei bastante. Eu peguei o lado que eu poderia da pandemia. Estou em casa, então eu aproveitei com as meninas, aproveitei com Lívia, nós nos divertimos muito, foi um momento assim, de unidade realmente dentro de casa. Até se a gente estava conversando com saudade daquele tempo que a gente não podia sair de casa. Hoje nós precisamos sair. Então, mas cada família teve uma realidade. Então, assim, hoje, por exemplo, a rotina de trabalho está pesada. Até aqueles que trabalham em casa, que acabam trabalhando muito mais. Porque antigamente, alguns, por exemplo, o Sérgio tem essa realidade, né? Trabalha em casa hoje, então você tem que ter uma rotina muito disciplinada, porque senão você acaba dedicando, não ter mais tempo ao trabalho e menos tempo à sua família, mesmo que você tinha trajeto e tudo, trabalhar no Rio, vocês moravam em São Gonçalo, trabalhar no Rio e voltar, mas você acabava que esse tempo você poderia estar ligando, você poderia estar fazendo até outras coisas. Então, hoje, os recursos eletrônicos também que têm roubado esse tempo da família. Pessoas mesmo morando juntas estão separadas. Qual o perigo, Monique, para a família quando esse limite não existe? Então, é bem mesmo o gancho do que eu estava falando, né? Do perigo de assim, estar todos dentro de casa, estarem todos dentro de casa, mas vivendo vidas totalmente separadas e distintas. E assim, você não sabe a vida que o seu filho está tendo, você não sabe a vida que o seu marido está tendo, você não tem noção. Aí vai lá no início o diálogo, né? Porque, assim, estão se fechando mesmo. E aí, às vezes, descobre da forma mais difícil. Que é quando, por exemplo, o filho... E eu tô falando adolescente, 11, 12 anos, tá? Que é a minha realidade que eu tenho visto. Começa a se automutilar, começa a fazer uma série de coisas, usar alguma substância que não é legal, porque quer sempre suprir alguma coisa, né? Uma ausência e tal, e questões individuais também. Assim, o perigo é de cada um querer viver o seu individual e a família acaba mesmo. Aí chegam para pedir ajuda
E é difícil, porque assim, você tem que reunir todo mundo de novo, tentar mostrar o quanto é importante dessa unidade e dessa vida em conjunto, para que as coisas comecem a andar e funcionar. E é um caminho difícil. E porque também hoje eu percebo, Monique, que nós temos umas coisas muito precoces, né? Totalmente. Nós somos da geração dos 40 anos, você ainda está chegando lá, né? Lívia também está chegando lá, mas eu e o Sérgio já estamos na geração dos 40 anos. Já chegou? Você já chegou já? Eu já passei dela. E nós estamos nessa geração, mas a nossa geração, a gente não tinha substituição. Hoje em dia estamos substituindo a presença, a atenção dos pais pelo celular. E são coisas precoces que estão entrando dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, que isso, em vez de trazer benefício, acaba trazendo malefício. Quando você sabe utilizar, então o pastor Eduardo falou que ninguém pode ter celular em casa. Não é isso que a gente está falando. É a forma que é utilizada, a maneira que é utilizada e a intenção que você tem de colocar um telefone na mão de uma criança para me deixar em paz. Então, é esse o ponto que eu ia te trazer. Quando você traz assim, os filhos estão substituindo os pais, né? Porque a minha geração não era assim. É até complicado fazer essa comparação. Porque, assim, na nossa geração, os pais não davam celular para substituir nada. Tinham outras brincadeiras. Então, assim, é complicado até trazer, mas quem foi que deu? Quem foi que estimulou? Mesmo que a gente não dê, a gente sabe que hoje em dia, né, os estímulos são outros, não tem como a gente comparar. Mas, em algum momento, você quis se abster da sua presença e dar o celular ou a televisão para o seu filho para ele ficar ali. Que é mais cômodo. Legal, é mais o cômodo. seu filho já trabalha assim para comprar celular, para poder manter um celular. E a pessoa reclama, meu filho sai do celular, só que eu não sei nem o que ele faz direito no celular. Eu falei, assim... Alguém deu. Eu acho que esse advento de tecnologia nos deixou um pouco mais acomodados, né? É muito mais fácil você trocar um canal de televisão com controle na mão do que se levantar, ir lá e virar o botão. E assim também é com a criação dos filhos. E o pior é que hoje não é nem o controle, né? Hoje é o que já está na sua mão, é o programa que você está vendo sozinho, só atrapalhando a unidade então, da assim, família. Porque o pai e a mãe que se coloca nessa posição de acomodação, com um grande desafio de educar um filho, vai ter problema, né? É aquela história que já começa no nascimento. Né? A gente definiu lá em casa e falou assim, nasceu o quarto deles, não no nosso. Opa. O nosso quarto é o nosso quarto. Nasceu o quarto deles. Então, eles vão se adaptar àquele quarto, àquele lugar que é deles. Então, a gente fez o rito para que isso acontecesse. Chegou da maternidade, foi colocadinho lá no berço. Primeiros 15 dias, a gente dormiu no quarto deles, né, tanto do Miguel como da Helena. A Helena, coitada, a Helena já o segundo já quase ia pro banheiro sozinha. Já foi diferente. Tudo diferente. Mas aí a gente fez todo um processo para que aquela criança não atrapalhasse a nossa relação e também não mudasse a nossa relação com ela. Ou seja, isso é trabalho, isso é esforço, Educar isso trabalho, é né? cansativo e tudo. Mas eu também me pego... poxa, Helena, 4 anos, vai ficar enchendo minha paciência agora, tô cansado do trabalho, toma aqui o celular do papai, vai ver um YouTube Kids. Mas eu também me pego nisso, por quê? Não dá trabalho. Então, a gente tem que se policiar, porque a educação dá trabalho. A educação religiosa dá trabalho. Por que terceiriza para a igreja? Né? Os pais querem terceirizar para a igreja a educação religiosa dos seus filhos. Os pais querem terceirizar para a escola a educação natural, a educação civil dos seus filhos. Ou seja, a gente quer terceirizar para outras áreas aquilo que a gente poderia que é dever nosso de estar fazendo. Porque aí já vai no ponto onde você vai responsabilizar alguém em vez de você assumir a sua responsabilidade. É muito mais fácil você falar, o outro é culpado, por isso que meu filho é assim, mas você não assume a sua responsabilidade. Por isso que a gente cria os nossos heróis e os nossos ídolos que depois nos devoram. Aí a gente cria expectativa no político, a gente cria expectativa no pastor, a gente cria expectativa naquela figura hierárquica acima, que ele vai nos ajudar a resolver nossos problemas. Só que aí ele não resolve, ele nos devora porque devora os nossos desejos que não são saciados. O podcast hoje está top demais, gente. Que assunto gostoso. E família é um desafio, né?
E se você puder, ó, se você tiver alguma pergunta, pode fazer. O Willi já levantou o dedinho aqui que tem uma pergunta para poder fazer. Então você pode também estar fazendo pelo WhatsApp a sua pergunta, que eles aqui vão responder. Isso aí. Primeiramente, tem uma mensagem aqui muito especial. Vamos lá. Opa. Boa noite, pessoal. Estou aqui me recuperando aqui para a semana. E para a semana que vem vou estar com vocês, meus queridos, meus amigos queridos. Sérgio seja a parte cômica de hoje. A Lívia garante a parte já é uma cômica. boa. Um abraço, Beijo, William, Lívia. Lívia Rangel. Precisamos viver a unidade dos plurais aqui. Isso aí. Temos mais um aqui. Amigos queridos, uma bênção ouvir vocês. Beijo, Eriene. Beijo, Ariane. Edgar, Deus abençoe vocês. nossa amiga. Saudade de vocês, amigão. São amigos, né, de coração nosso. Também, Deus muitos abençoe, que anos. bom que vocês estão com a gente aí. Mais alguém? Bom, teve alguém que não falou qual é o nome, mas mandou 2 figurinhas aqui. Você é o melhor de Deus. E uma bênção aqui pra gente. Deve ser Amém. Eduardo, esse melhor de Deus é Eduardo. Isso aí. Mas eu tô aqui, não mandei mensagem para ninguém ainda não. Você é o melhor de Deus também. E voltando aqui no nosso papo aí falando sobre família, o desafio da unidade da família. E nós tocamos alguns assuntos em relação a filhos, em relação à criação, no dia a dia. E nós temos uma coisa que é muito, realmente é uma coisa que realmente é um conflito, né, dentro da família, a questão da separação. Cada um acha que só vão fazer aquilo e os dois não fazem juntos. O Sérgio, eu conheço, mas você já percebeu que o Sérgio é um que participa da criação dos filhos, participa do dia a dia da casa. Eu sei que faz uma comida boa também pra gente Não. comer lá. Não. Só lavo, Não. só lavo Só a uma garagem, pizza. quintal. Só a Tudo pizza. igual mesmo, né? A gente só faz, eu também só faço serviços- pizza, só lavo louça. Isso aí. Nós somos irmãos mesmo. Esquenta Então- uma água, ferva uma água como ninguém pra fazer um chá. E faz o suco depois do almoço, pra todo mundo E almoçar. compra uma Coca-Cola geladinha. Mas você tem a sua participação. Monique, então eu queria que você falasse com a gente uma coisa que é bem complicada, a questão do machismo. Essa separação que existe, que você tem que fazer isso, é você que tem a obrigação, e às vezes nós não assumimos a nossa responsabilidade. O machismo dentro do lar, isso une ou separa? Então, óbvio que separa, né? Não poderia ser diferente. Mas então, o que que acontece? A gente sabe que o ser humano, né, é machista por si só. Já mudou bastante coisa, os pensamentos são diferentes, né? A comunicação, as redes nos ajudaram muito a propagar uma mudança de pensamento, né? A gente sabe que hoje de postura, né? o que se pensava antes, talvez a gente não pense mais agora. Mas, mesmo assim, ainda tem discursos que continuam e as pessoas não percebem o quanto isso é prejudicial. Por exemplo, né, em relação à casa. A esposa mesmo fala isso. Não, porque meu marido me ajuda. Ué, te ajuda porque a responsabilidade não são É só dos de dois, um, né? né? De um. Isso. Não, de vez em Meu marido quando. me ajuda na criação das crianças, vai lá às vezes dar banho. De vez em quando ele dá um banho, de vez em quando ele lava uma louça. Mas a Agora casa que eu tô não. entendendo alguns discursos lá de casa. A educação, o bem-estar, a limpeza, não é uma função de todo mundo ali. Por que tem que ser só exclusivamente de um? Né? Então, os homens, muitas vezes, porque eu estou indo sair para trabalhar, você está em casa, a responsabilidade sua é de fazer. Por quê? Se o trabalho em casa, muitas vezes, é muito mais pesado do que o do marido que está sentado na frente do computador o dia inteiro. Então, assim, eu acho que a gente volta para o acordo e para a comunicação de novo. São os acordos que acontecem. Então, se ficou acordado entre o marido e a mulher, não, eu vou aqui lavar, ou eu vou fazer, ou eu vou trabalhar, então você vai ficar em casa, o que cada um faz, sem ser um peso. Eu acho que quando é um peso, quando é algo que é imposto, que é ruim, né? E a gente fala do machismo, mas também existe um outro lado, né? A mulher, Isso, quando quer... feminismo também, quando que quer então colocar... é um desafio também para a sociedade hoje, que é essa questão tão deturpada do feminismo, né? Porque, não, você tem a obrigação de fazer e a mulher já acha que não tem mais que fazer. Isso acontece Os dois realmente. extremos. Eu acho que o equilíbrio é importante para todos os lados, né? Então, assim, o equilíbrio e a comunicação, entender o que cabe para cada um. O que é legal para mim, o que não é legal para ele, o que eu consigo fazer, o que eu dou conta de fazer. Às vezes, aquilo para mim
né, eu não consigo, eu não... Vou dar um exemplo. Não sei, eu não suporto passar uma roupa. E eu sou obrigada, porque... Por que obrigada? Vamos tentar ver de uma forma que fique bom pra mim, que fique bom pra você? Existe também a questão do acordo, né? Não quer dizer que você não pode ter um acordo. Eu, por exemplo, você falou no ponto, né, de passar roupa. Eu sou filho de costureira, gente. Eu passei roupa a minha vida toda com a minha mãe, ajudava a minha mãe em casa, ajudava minha mãe na costura, mas eu tinha a minha responsabilidade dentro de casa. Desde criança, eu já tinha a responsabilidade de fazer algo. E também é um desafio, depois eu vou falar um pouquinho sobre filhos, né? Mas você assumir o seu papel. Então, quando nós casamos, até Lívia brinca que Lívia ela fez um acordo comigo na frente da minha mãe. Que não tinha como eu poder negar, porque é minha mãe é defensora de Lívia. Então, Lívia até fala que não é minha sogra, mas é minha amiga. Já se conhece há muitos anos. E no caso, essa participação no lar, por exemplo, Lívia não gosta de passar roupa. Não quer dizer que ela não sabe, nem sei se ela também sabe passar, não. Eu falo pra Lívia, tira essa blusa porque tá amarrotada demais, não vai sair comigo, vai sair junto comigo essa roupa toda amarrotada, não. Ela tira a roupa, eu vou lá, passo a roupa pra ela, mas eu faço isso com muito prazer, muito carinho. Porque existem coisas que você sabe fazer, existem coisas que você tem prazer de fazer, existem coisas que você não gosta. Mas que precisa ser feitos. Eu, por exemplo, banheiro. Olha, eu confesso, amor, não lavei banheiro. Você pediu, não lavei. Eu fiquei passando mal também hoje. Então, mas tem coisas que você não gosta de fazer. Mas a gente precisa entender o acordo, porque tem uma linha tênue. Às vezes você acha que tem um acordo, mas não tem. Isso. Porque você impôs e colocou que aquela pessoa tem que fazer aquilo. Aquilo não foi acordado, aquilo foi imposto por alguém. Isso aí. Falta de comunicação também. Vai impactar na comunicação. A questão é essa. Dos dois lados, né? A questão do lados. machismo é interessante porque, de fato, é uma cultura machista. A gente carrega toda a nossa história em cima disso, né? Mas esses acordos tem que ser bem claro, né? A gente estava até conversando no carro sobre isso. Pode ter um marido que ele chegue para a esposa e fale assim, poxa, eu quero ocupar essa posição de provedor, eu quero ocupar essa posição de cuidador da casa, de sustentar, e vou sair para trabalhar e tudo. Você fica, abre mão do trabalho e tudo. Mas se o outro lado, assim, ou seja, o impulso, né, tem um pouco de machismo ali, o que motivou, de repente, aquele homem a tomar essa decisão, a propor. Tem um pouco desse machismo. Né, que ele é o provedor, que ele quer se colocar nessa posição. Mas se o outro lado, num acordo de bom tom, entendeu, e para ela não é problema algum, ou por um período acordado, ou ad eterno, sei lá, ele chegar e falar assim, não, eu vou cuidar da casa, vou cuidar da criação das crianças e tudo. Se isso ficar bem acordado e não ofende um lado nem o outro, ok. Vamos botar aí que... E também não quer dizer que foi acordado, não quer dizer que a outra parte também não possa fazer. Quando o marido também... não tem que ser nada rígido. Agora, quando o marido... Claro, quando ele chegar... Não estou nem falando desse detalhe. Agora, quando a gente conhece casais, né, até próximos, que o cara chega e fala, não, eu não quero que minha mulher trabalhe. Ponto. Aí... corta o imposto. Aí o outro lado não fica feliz, aí a gente tem os desdobramentos. Aí a falta do diálogo, a falta do acordo, a falta de realmente da unidade. Aí começa a ter os problemas da unidade do casal em relação a... Porque cada um tá falando uma língua, e cada um tá defendendo seu ponto de vista. E também aquilo que você faz, o que te dá prazer, porque na verdade o que a gente faz dentro da casa, em família, tem que ser uma coisa prazerosa. Você faça realmente com amor, faça com carinho. Eu, particularmente, eu não consigo ficar deitado no sofá e livre na cozinha. Eu nunca consegui fazer isso. Eu gosto de estar ali junto. Eu tenho prazer de estar junto com ela. E a gente conversa. É um momento que a gente acaba conversando até muito mais. Porque aí, quando vai aquele momento que você está vendo um filme, não fica aquele momento para você estar conversando. Então, a gente tem que criar esses momentos também. É um peso poder fazer comida. Então, esteja lá com ela, esteja junto vocês dois, ou então ele que está fazendo a comida, mas estejam juntos, porque você tem que ter esse momento de prazer na família, porque senão você vai perdendo coisas que são essenciais para o casal também, né? É claro que, Eduardo, a gente está falando essas coisas aqui, é claro que cada um, o homem... Eu ia falar isso agora, cada um. O homem, né, ele tem o seu papel como homem dentro de casa, assim como a mulher também. Até porque existem habilidades naturais
que um homem tem com mais facilidade que a mulher. E assim vice-versa. A mulher também tem a sensibilidade, né? Tantas outras coisas que a gente adota mais as mulheres do que os homens. Então, esse papel masculino, né, ele tem que existir. É só para a gente não confundir as estações Com aqui. certeza. O papel masculino ele tem que existir e o papel feminino também na relação ele tem que existir. Então essa diversidade aí de gênero, né, que a gente está falando tanto do masculino como do feminino, ele tem que estar claro também dentro dessas relações. Com certeza. Um homem com seu papel, ele pode ser um colaborador, ele pode ter os acordos, ele está ali junto, a mulher também colaborando com o homem, porque um está ajudando o outro, na grande realidade é essa, mas ela tem um papel com uma visão feminina e ele tem um papel com uma visão masculina. E agora você falou desse papel, o papel do casal, como homem, como mulher, dentro da casa, na criação dos filhos, que é um desafio muito grande em relação de quem tem a responsabilidade, Monique, de criar os filhos. Os dois. Exato. É óbvio que são os dois. É assim, eu costumo dizer, né, no consultório, quando os pais chegam lá desesperados. Criar filho não é fácil. Se fosse fácil, tinha um manual que você pegava aquele livrinho ali, lia, estudava, e todo mundo ia ter aquela regrinha, aquela coisa. Receita. Não é fácil, é muito difícil, dá muito trabalho. Só que fica mais fácil, já é difícil quando se tem essa comunicação. Você imagina quando o lar está totalmente individualizado, né? Desestruturado. Então, quando se tem essa parceria do casal, fica mais fácil. Então, por exemplo, tem pensamentos diferentes. Eu acredito que a educação deve ser assim. E o outro, não, mas a minha foi assim. Então, vamos tentar chegar num bom senso aqui, Isso. né? Vou te dar um exemplo. A gente viajou outro dia, a Helena fez E olha, ela não é de fazer isso, foi a primeira vez. Fez uma pirraça na rua e tal, e ela ia assistir um filme pela primeira vez no cinema, naquele dia. Eu falei pra ela, você não vai mais assistir o filme. Aí ele quase morreu. Não, deixa ela. Não, ela não vai. E ela não foi. Então, assim, pra ele foi muito pesado, foi. Mas foi feito aquilo. Mas os dois fizeram juntos, né? Fizemos Mesmo ele juntos. não querendo, Fizemos juntos. fizeram juntos. Mas ele entendeu que era necessário, né? Tanto que, assim, não voltou mais a fazer. Então, por que eu tô dizendo isso? Precisa ser algo rotineiro e que seja combinado. Então, qual vai ser o método? Fez alguma coisa? Vamos tirar alguma coisa? Vamos colocar ali para refletir, né? Vamos pensar como vai ser o nosso método de educação, como é que a gente vai agir, nunca brigar na frente deles, sempre falar depois. Então, esses acordos e essa conversa que é importante para a educação dos filhos. Agora, estamos falando de unidade na família, unidade dentro de casa. Mas cada um é diferente. Sim. E os filhos? A comparação. Você comparar filhos, um faz isso, outro não faz, um é dessa forma, o outro não é. Isso tem um peso emocional na vida dos filhos? Tem. Porque, assim, naturalmente, o ser humano é um sujeito singular, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro. E o que para você pode ser bom, para mim pode não ser. Então, o que para você pode ser o filho ideal, para mim talvez não seja. Então, quando você coloca assim, para os seus filhos, no caso, né? Você tem 2 filhos. Mas a sua irmã é assim. Eu queria tanto que você fosse assim. Quem disse que aquele modelo é o modelo que deveria ser seguido? Sim. E o peso que você traz para aquele outro. Então, é uma cobrança. E cada um também tem a sua personalidade, né? Sim. É uma cobrança infinita que fica assim, eu preciso ser igual ao meu irmão, ou eu preciso ser igual ao vizinho, ou eu preciso ser igual ao meu primo, porque essas comparações acontecem. Aí vem problema de autoestima, vem uma série de coisas depois acontecendo justamente por conta dessas comparações e dos pais que querem que os filhos sejam aquilo que eles idealizaram como filhos, e a gente sabe que não é assim, porque cada um é de um jeito, né? Lá em casa a gente tem 2 extremos. Reporta, né? Agora, pastor Sérgio, relação aí, nós estamos falando a questão emocional, a questão da visão da psicologia, agora a visão pastoral, porque esse jovem, essa família está na igreja, ou então não está, e às vezes tem um pai e a mãe está junto com o filho, outro filho, se tem 2 filhos ou tem 3 filhos, não está na igreja. Isso é um desafio
para a questão ministerial, questão de você como está conduzindo pessoas, orientando pessoas, para que você não desvalorize, porque fulano está na igreja, ele é melhor do que quem não está na igreja. Então, qual é o desafio dos pastores para poder você trazer essa unidade e mostrar isso para as famílias, como que não tem ninguém melhor ou maior que alguém, mas todos eles precisam ser criados da mesma maneira, da mesma forma, independente até se ele não estiver dentro da igreja. É verdade, independente da religião, né? O ser religioso, a nossa religiosidade, ela não pode dominar, né, o nosso papel como pai, como mãe, como educador dentro de casa. Então, independente de ter um filho, de ter uma filha na igreja ou não, o esforço para a gente estar educando, basicamente, é o mesmo. Isso aí. Queridos, eu queria... já passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Tem mais alguma mensagem, William, que a gente possa encerrar? É muito bom. Lívia, só concordando só do tipo, eu realmente não sei passar roupa mesmo, não. Isso aí. E se deixar por ela sai com roupa amarrotada, eu que não deixo. Mas é um desafio muito grande. Interessante, tem um texto lá em Mateus 18, versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como que a família precisa andar em unidade, e andar em unidade com Cristo, para que haja a presença do Senhor em nossa casa, para que haja a presença de Jesus em nosso lar, nos orientando. Porque famílias enfrentam desafios, independente cristão ou não cristã, independente do credo religioso, todas as famílias enfrentam desafios. A diferença vai ser em quem você busca a resposta para poder enfrentar esses desafios. Verdade. E como nós precisamos estar em família reunido em nome do Senhor. Como nós precisamos estar em família reunido em nome de Deus, para que Deus venha nos orientar, para que tenhamos a presença do Espírito Santo de Deus trazendo essa unidade. Não tente trabalhar sozinho, não tente fazer sozinho, não tente educar sozinho, não tente você fazer tudo sozinho. Peça auxílio ao Espírito Santo, peça a Deus para que Ele possa te orientar, peça a Deus para que Ele possa estar presente, para que a presença dEle venha fazer toda a diferença no seu lar, na sua casa e na sua família. Foi benção demais, só não foi melhor porque Lívia não está aqui. É verdade, é verdade. Faltou Lívia aqui com a gente, amor, te amo, daqui a pouquinho estou chegando aí para cuidar de você, mas que bom, que Deus abençoe vocês. Olha, fica já o convite para poder voltar na próxima, porque... não falamos um tanto de coisa, né? Faltou muita coisa. Faltou bastante mas coisa. foi um papo muito gostoso, um papo muito proveitoso e que realmente devemos andar em unidade para que possamos crescer e possamos ver famílias sendo abençoadas e edificadas pelo Senhor. Pastor Sérgio, das suas considerações finais. Obrigado, pastor Eduardo, obrigado, Monique, obrigado por essa mesa tão abençoadora para a minha vida, né? E espero que a gente possa ter alcançado com essa mensagem, cada um que está nos assistindo agora, o que vai estar assistindo depois. De fato, existe até um ditado africano que diz, né, que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então, que a gente ande em unidade, né? Para que andar sozinho? Não é bom que o homem esteja só, né? A gente ouve tanta coisa que a Bíblia nos orienta para que a gente não caminhe sozinho. Então, você marido, você esposa, se abracem, caminhem juntos, que vai dar certo. Então, essa eu vou anotar, porque juntos vamos mais longe. Verdade. Monique, consideração final. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da unidade em família. Sempre, eu acho que a gente nem falou muito, mas sempre respeitando a individualidade de cada um. Procure entender a individualidade do seu marido, do seu filho, ver que visão de mundo ele tem, o que ele pensa, o que ele almeja, porque aí você entendendo e participando, fica mais fácil depois dessa unidade acontecer. Isso aí. Né? Obrigada a todos. Amém, que Deus abençoe vocês, estão nos assistindo, que maravilha ter vocês aqui com a gente. Terça-feira que vem estaremos aqui no mais um podcast, com certeza Lívia, em nome de Jesus, estará aqui junto com a gente, fazendo esse podcast ali. Faltou esse brilho, né, da minha esposa, toda essa eu me esforcei para tentar suprir, mas não consegui. Mas é difícil, eu não consigo não, eu nem tento. Mas que foi muito bom estar junto, que Deus possa abençoar a sua vida.
Busque viver em unidade com a sua família, busque estar junto com a sua família, que com certeza Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Mais uma mensagem, mais um recadinho aí para encerrar? Não tem não, né? Acabou, né? Ó, Deus abençoe você, Deus abençoe Sérgio, Deus abençoe Monique, e que possamos estar juntos até que sejamos um. Ó, um beijo no coração. Beijo no coração, Deus abençoe, gente. fica na paz. Um abraço. Você viu na TV Ondas de Maricá o podcast Somos Um. Apresentação: Pastor Eduardo Marchon e Lívia Rangel. Realização: Igreja SEI Maricá, Rio de Janeiro.